Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Papo Humano. Eu, Cíntia Almeida, estou aqui com Carol Teles e a Valéria Braz para mais um bate-papo consciente. Antes de mais nada, não esqueçam de ativar lá o sininho para receberem todas as notificações dos nossos novos vídeos. Inscrevam-se e curtam a nossa página. Bem, hoje vamos falar sobre o apego, um sentimento bem conhecido por nós. Nesse bate-papo, nós vamos esclarecer melhor o que é e desmistificar um pouco esse peso que ele é, ou a falta dele, quem às vezes é chamado de insensível, né? Porque não é apegado a nada. E nós vamos também dar algumas dicas para que a gente consiga fazer a nossa caminhada de uma maneira mais leve. Então, meninas, agora é com vocês. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, para quem estiver nos ouvindo. Então, esse tema do apego, ele é bastante interessante quando a gente olha para isso que a Cíntia falou agora, né? O quanto que esse apego ele é importante ou não importante na nossa vida, né? De onde vem o apego? Porque todos nós, enquanto seres humanos, a gente sempre tem um apego, seja um objeto, a nossa casa, a uma situação, a uma pessoa. Esse apego ele sempre vai existir, porque ele nos ajuda a construir os nossos relacionamentos, principalmente. Então, mas quando isso está em excesso, que tá demais, que está nos incomodando ou incomodando o outro, aí é que a gente precisa ter um olhar mais afinado para saber de onde está vindo esse apego, qual é a origem dele. Então, se nós falarmos da construção de um apego saudável, todos nós, desde o nosso útero, a gente está identificado com a nossa mãe. A gente não sabe quem é quem ali, né? Nós estamos, é uma unidade com ela. Quando a gente nasce, esse bebê, ele vai começando a ter contato com o mundo exterior, com as frustrações do mundo exterior. Então, ele começa a entender que ele não é a mãe dele, né? Ou quem cuida dele, né? Pode não ser a mãe biológica, mas aquela que cuida dele, que educa, que trata dele. Então, esse bebê ele começa a ter as necessidades dele, muitas vezes não atendidas no tempo que ele gostaria de ter, né? É aquele bebê que às vezes é deixado um pouco mais tempo no berço, está chorando porque está com a fralda suja ou porque está com fome, e a mãe naquela hora ela não consegue chegar lá para atendê-lo naquele momento e ele chora um pouco mais. Essa criança ela começa a ter certas percepções de quem ela é, das frustrações, daquilo que está acontecendo ali, e baseado naquilo que ele sente, ele vai construindo esses apegos que podem virar apegos não saudáveis, né? Porque o apego saudável ele vai construir as nossas bases, a nossa base emocional, mas aquele apego onde a gente está vivendo uma experiência que a gente entra num lugar de dor, de sofrimento, é aí que a gente precisa olhar, né? Então, quando a gente fala pessoas muito apegadas à matéria, a coisas, a objetos, a gente poderia falar dos acumuladores, né? Que não permitem que nada seja doado, vendido, jogado fora, ou que seja, ele vai acumulando bens materiais. Aquilo, para ele, traz uma segurança emocional, porque, na verdade, esse apego ele vai trazer uma segurança emocional para a gente, né? Agora, onde o bicho pega de verdade são os relacionamentos, né? Porque é onde a gente vai procurar nos relacionamentos aquilo que a gente não teve dos nossos pais. Porque por mais que eles tenham feito tudo que estava ao alcance deles, né, para aquele bebê, para aquela criança, deu tudo o que eles podiam, deram baseado nas experiências, naquilo que eles sabiam fazer. E aquela percepção daquela criança também é baseado nas experiências de vidas que ele já teve.
Então, ele tem uma percepção diferente. Então, aquilo tudo que ele sentiu que não teve na infância, ele vai buscar nos relacionamentos. Não só no relacionamento afetivo íntimo, mas nas amizades, nas parcerias, na família, no que seja, mas é a troca, a convivência com outros seres humanos. Então, é aí que mora o perigo do apego. É isso, Valéria? Pegando até a deixa, que foi legal falar, que essa teoria do apego, ela veio através de, deixa eu ver o nome dele, porque eu não sei o nome do homem, é John Bowlby, quem desenvolveu essa teoria do apego, de que a maneira como ela é tratada a partir dos seus primeiros cuidadores, como disse a Cíntia, é que vai determinar o tipo de apego que ela vai ter, porque o apego faz parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento, assim como também disse a Carol. O nosso desenvolvimento, nós necessitamos do apego. É uma relação emocional que a criança, no caso, nos seus primeiros momentos, cria com o mundo, visando estabelecer a sua segurança. Por isso que o apelo está tão vinculado às nossas inseguranças pessoais. Se eu não tive a segurança quando eu era pequeno, nos meus primeiros cuidados, eu vou entender o apego de uma maneira totalmente diferente de uma criança que foi criada com segurança, que teve os seus desejos atendidos, que teve uma vida com carinho, com afeto. Ela vai ter um diferenciamento desse apego, que é onde entra o apego que a Cíntia estava falando. Nos relacionamentos, isso fica muito visível quando você deixa de ser você para ser o que o outro quer, porque ele te dá segurança. Então, mesmo que você não esteja gostando de tudo aquilo, você fica porque aquilo te dá segurança e você não confia, porque lá atrás, não só os primeiros momentos, como também no decorrer da vida, traumas, crenças, tudo isso te leva a esses graus de apego, que segundo o Bowlby foi construído, existem alguns graus de apego. Então é muito interessante a gente observar o quanto nós nos apegamos a algumas coisas, não porque gostamos, mas porque temos medo do que vai acontecer. Até nós falamos numa live da gente anterior, que nós falamos sobre por que a gente fica tanto tempo no sofrimento, que a gente tinha muito medo da mudança, que era uma das coisas. É o apego, é aquilo que eu já conheço, que de alguma forma me traz segurança, porque eu provavelmente tenho muito medo da insegurança que eu vou ter, da minha falta de segurança. Cíntia? E também tem mais um outro detalhe sobre o apego, que a gente acaba querendo e achando que a gente pode controlar o outro com isso, né? Que o nosso medo de perdê-lo é tanto que a gente se acha no direito de controlar, né, as atitudes do outro, as ações do outro, às vezes até decidir algumas coisas pelo outro, né? E isso vem muitas vezes da nossa infância, né? Dessa falta dessa segurança que não nos foi passada, né? Então a gente quer jogar para o outro não é essa cobrança, mas essa sensação de ser amado, né? De ser querido, de fazer falta quando você não está, né? E o apego, a gente precisa tomar muito cuidado com essa coisa de eu gosto, então eu controlo, né? A gente tem que saber dividir isso, porque muitas vezes o apego é esse medo de perder, né? Então eu controlo, então assim eu não te perco. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? De aceitar o outro do jeito que ele é, sem ter esse controle, né? E outra coisa também que a gente, né, gostaria de comentar é o outro lado, né? As pessoas que são muito condenadas quando são ditas que elas são desapegadas, né? Mas tem esse lado bom também do desapego, que é você conseguir aceitar melhor as mudanças, né? Aceitar melhor as coisas que a vida vai acontecendo, né? Nós vamos passando, porque você não fica tão agarrado, né? Aquilo, tão apegado mesmo, né? Você consegue encarar as coisas de uma maneira mais leve, de aceitar as mudanças que a vida nos traz de uma maneira mais leve, né? Meninas, o que vocês acham sobre o desapego agora? A gente começou. Justamente esse desapego
ele é o soltar, né? É o fluir da vida. Então, quando eu estou muito apegado a algo, né, como vocês falaram, Cintia e Valéria, a gente tem o medo de perder, tem o medo do abandono, o medo da rejeição. Então, a gente quer controlar na falsa ilusão de que nós vamos conseguir reter aquilo que a gente quer, né? O objeto do meu apego, ali junto comigo. E aí entra todo um ciúme, a necessidade de controlar, as cobranças excessivas, né? Como a Cíntia também já trouxe. E aí, como que eu desapego, né? Como é esse soltar? O que a gente faz para soltar? Porque isso é algo tão do nosso inconsciente que muitas vezes a pessoa pode fazer todo esse controle, todo esse ciúme, toda essa necessidade de ter o outro perto, sem que ela perceba. Muitas vezes ela não consegue, quando vê, já está cobrando, já está atrás, já está olhando o celular para ver onde está, já está telefonando, né? Existe toda uma coisa por trás, que a pessoa às vezes não consegue. Eu gostaria de ser menos ciumenta, mas eu não consigo. Né? Quando eu vejo, eu já estou cobrando. Quando eu vejo, eu já estou tendo uma crise de ciúmes. Né? Então, é esse desapego, ele justamente vai falar do soltar, porque a gente tem a ilusão de poder controlar. Né? E esse soltar, para quem é muito apegado, é algo que não é fácil de fazer. Não é confortável estar nesse lugar. Né? Mas é um movimento que é necessário, porque se você não solta, você não deixa a sua vida fluir, você acaba ficando apegado a certas situações, inclusive, como a Valéria falou, né, na nossa gravação anterior, onde a gente tem medo da mudança. A nossa vida não flui porque eu fico apegado àquelas situações. Eu tenho medo do que possa acontecer se eu mudar algo na minha vida. Então, você não deixa a coisa fluir naturalmente, né? Porque existe, inclusive, uma diferença que as pessoas, às vezes, confundem entre o amor e a paixão, por exemplo. Né? Então, o amor é um amor desinteressado, é o bem-querer, onde você ama aquela pessoa, mas você não quer controlar, não quer viver a vida dela. Né? Você sabe, você quer o melhor para ela. E aquela coisa arrebatadora de que eu estou extremamente apaixonado, eu não posso deixar aquela pessoa ficar longe de mim, eu preciso dela porque eu não consigo respirar sem ela, né? Eu preciso validar as minhas coisas da minha vida, eu quero que essa pessoa valide. Isso já está entrando no ponto da dependência emocional, que é o apego em excesso, né? Que é quando eu não consigo viver, respirar, sem que o outro esteja presente na minha vida. Então, eu não consigo ser eu mesma, não consigo fazer nada sozinha, eu não consigo movimentar a minha vida e fazer esse desapego. É isso? Assim, eu acho interessante, eu tocou num ponto muito legal que do apego e desapego, né? A Cíntia falou do desapego, a Carol reforçou, mas assim, é interessante a gente botar esses dois contrapontos para a gente entender que o apego é necessário na nossa vida. O apego, as coisas nos levam a relações importantes. O excesso de apego é ruim. O desapego, ele também é importante para deixar que as coisas fluam. Quando ela já não está mais funcionando, eu tenho que me desapegar para que volte a funcionar. O desapego excessivo leva as pessoas na sua fragilidade de não querer ter alguma coisa, ele também não é bom. Então, eu não posso nem condenar o apego e nem o desapego, não. Eu tenho que encontrar o equilíbrio, como tudo na nossa vida. Mas é muito importante esses dois contrapontos que foram colocados, porque o apego em si, ele é uma necessidade do ser humano. Eu me apego à minha família pela minha segurança. Eu não consigo me sentir seguro sem a minha família, sem algo que me dê, né? que me dê força, que me mantenha no meu equilíbrio. Então, o apego bom é aquele em que eu
gosto da minha família, eu sei que eu posso contar com a minha família, mas eu não sou preso a ela. Eu não faço o que ela quer, eu não dependo de tomar as minhas decisões. O desapego também é bom. Quando eu me desapego da minha família, eu não deixo de amar. Esse é o desapego bom. Eu ainda os amo, mas eu estou seguindo a minha vida. O desapego ruim é aquele, eu não quero saber da minha família, eu não preciso da minha família. Existem nesses dois excessos problemas, traumas e um monte de coisa que a gente tem que olhar para entender por que o apego ou o desapego. Então, eu acho muito legal a Cíntia ter falado, a Carol ter falado da dependência emocional, que é uma das coisas que o apego mais leva, porque eu passo a ser o que o outro quer, porque se eu não for isso, o outro me deixa, o medo de perder, o controle. Então, eu passo a controlar tudo à minha volta para que eu seja exatamente como tenho que ser, para que eu não perca, para que esse apego que eu tenha não saia das minhas mãos. Então, é legal ser colocado esses dois contrapontos. E existe um trabalho legal para a gente fazer com o nosso apego. Mais uma vez, vamos falar autoconhecimento. Existem passos para a gente falar sobre o desapegar ou o apegar, mas ambos em equilíbrio. Lembrando, sempre em equilíbrio. Estar muito desapegado ou estar apegado demais vai fazer mal do mesmo jeito. Uma das coisas assim que consequências eu vou falar até que a Carol falou de uma, existe a outra que é a falta de autonomia, que eu achei muito legal no estudo dessa pessoa que fala da falta de autonomia. Por quê? No momento em que eu crio a dependência emocional, eu já não tomo mais decisões. Eu dependo do outro para tudo. Ele que tem que me dizer se pode, se não pode. Pô, vamos em tal lugar? Ah, que tal a gente ir em tal lugar? Puxando os relacionamentos. Ah, vamos. Não, não quero. Ah, então também não quero. A pessoa perde a sua autonomia. Ela quer estar onde criam também ciúmes, essas coisas todas que a Carol apontou, que é muito legal. A dificuldade de lidar com a perda. Né? Então, a morte das pessoas é uma coisa muito sofrida e faz parte da vida. Ou eu perder o emprego se torna quase uma coisa que aí eu tenho que morrer porque agora eu não vivo. Isso também tem muito a ver com o excesso de apego. E a última que eu achei muito boa, que eu tive aqui no consultório, essa questão do apego com estagnação emocional. A pessoa para de viver e evoluir. Ela fica numa estagnação de só pensar naquilo, só viver aquilo. Ela não consegue abrir os horizontes dela. Vocês têm mais alguma? Uma das coisas do apego que a gente precisa olhar muito, né, quando ele é em excesso, que faz com que a pessoa até perca a sua identidade, né, porque ela só vive em função do outro, vive para o outro, se anula. Então, como tudo na vida, a gente tem que saber ter esse equilíbrio, né, porque o apego ele é necessário até para a gente ter uma identidade, esse pertencimento que a Valéria falou, mas o desapego também da gente poder seguir a nossa vida, né? Como já foi citado, a gente sabe que a família está lá, que os amigos estão lá, mas a gente tem uma vida a seguir, a fluir, né? E tem que saber separar e equilibrar isso, né? Nem tanto o desapego, nem tanto o apego, que os dois extremos realmente fazem mal, né, para a gente, para nossa vida, para a vida fluir. Era essa ideia que a gente queria passar. Sem falar na parte energética, porque quando a gente está nesse processo desse controle todo, desse apego em excesso, eu acabo gastando uma energia muito grande para ficar nesse falso controle, porque na minha imaginação eu estou controlando, eu estou tentando controlar, né? Além do que apego é posse, né? Possessão. Então eu estou lá jogando a minha energia naquele a quem eu estou apegado. Então eu estou sugando a energia daquela pessoa, né? Então eu estou fazendo esse movimento. Então com todo esse gasto energético, isso acaba vindo para o físico uma hora, né? Porque a gente entra num desequilíbrio energético muito grande, isso vai aparecendo os sintomas de doenças no nosso corpo físico, né? Porque é o físico que vai gritar
depois, né? De tudo, toda essa carga emocional que eu estou trazendo para tentar controlar aquilo que está acontecendo, né? Então, a gente precisa olhar também, não só do lado emocional, mas do lado energético também, que esse apego em excesso pode estar causando a gente e ao outro a quem a gente é apegado. E aquele outro que é apegado, a quem a gente é apegado, ele sente isso, ele pode não entender, mas ele percebe o quanto ele está sendo sugado, né? E aí aquela relação vai ficando estranha, vai ficando esquisita, ele já não vai ficando, já não quer mais estar próximo daquela pessoa, até que que a relação se acaba, né? O amor, o afeto envolvido, ele acaba que vai embora, porque o outro se sente extremamente sugado, vigiado, controlado. Ninguém gosta de ter a sua liberdade tão controlada dessa forma, né? Agora, uma coisa que é importante, né? Quando a gente começa a olhar e percebe, talvez a gente seja um pouco apegado, que tem um pouco de ciúme excessivo, que tem algo que não está bem, porque a gente acaba ficando triste, deprimido, ansioso, né? Por conta de todo esse excesso de apego, é a gente olhar para isso e aceitar que tem alguma coisa acontecendo que precisa ser vista. Esse é o primeiro passo, né? Quando a gente realmente aceita, olha, realmente eu estou me excedendo aqui nesse lugar, né? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer para lidar com isso? Né? Então, eu trouxe aqui 3 passos que a gente pode sugerir, né? Para quem já se identifica mais apegado, né? Então, seria o primeiro passo, como eu falei, é aceitar que a gente está nesse lugar de um apego excessivo que já virou uma dependência emocional. O segundo passo tem a ver com o controle, que é entender que a gente não controla nada, na verdade, né? O controle é uma grande ilusão. Então, é o fluir, é o soltar, é abrir mão desse controle, né? E o terceiro passo é a gente decidir pela mudança, ou seja, como eu posso fazer a partir de agora para deixar fluir mais, né? Soltar, desapegar um pouco mais das situações que me prendem, né? Porque o apego me prende e, no caso dos relacionamentos, me prende, prende o outro também, né? Então, a gente sempre vai falar, como a Valéria trouxe, é o autoconhecimento. É fazer terapia, tem inúmeras terapias que podem ajudar nesse processo de olhar para si, no sentido de procurar buscar esse desapego, como fazer esse movimento, né, para que a pessoa possa fluir, seguir a vida de maneira mais fluida, mais livre, né? A Carol até trouxe um ponto interessante do energético que a gente quase nunca fala, talvez esteja na hora de começar a falar mais. Por exemplo, a gente já sabemos que tudo aquilo que a gente bota mais foco é aquilo que eu mais vou trazer para mim. O apego é o medo de faltar, é o medo de eu não ter, é o medo de eu não ter segurança, é o medo de ninguém me prover, enfim, vários medos. Se eu tenho medo da falta, o que mais que eu vou atrair? Se sinergicamente a gente atrai o que a gente mais sente ou mais pensa. Então, que mais energia, né? se eu estou botando foco naquilo que me falta, se eu estou tentando reter algo, porque eu tenho medo de perder, eu estou vibrando, meu energético está vibrando falta. E eu vou estar sempre nessa falta. Então, cabe a gente, sim, a autoaceitação, a autoconsciência, a olhar os caminhos, o que eu posso fazer para sair desse tipo de apego, aceitar. A Carol falou uma coisa fundamental, a gente tem que olhar os nossos padrões de apego. Porque todos nós temos apego. Ele pode ser bom ou ele pode ser. Tenho que olhar esses meus padrões de apego e o que eles estão fazendo na minha vida. E claro, se está difícil, se não consegue sozinho, busque terapia. Não é um processo fácil, porque existem muitas coisas envolvidas nesse processo, como nós dissemos, que pode ser desde lá da infância, desde um momento de coisas, de crenças, de traumas, de situações que foram criadas, verdadeiras ou não, mas que estão dentro da gente. Então, é muito importante essa autoaceitação. Eu acho que é a palavra que diz tudo muito fortemente sobre o apego.
Essa autoaceitação e o conhecimento, né? O autoconhecimento, porque muitas vezes o desapego é justamente esse medo, né? De não querer enxergar, de não querer olhar para o trauma. Então, ele é o oposto, né? A pessoa prefere fugir de tudo, não olhar para nada, então ela se desapega de tudo para não sofrer. Então, mais uma vez, batendo na mesma tecla, como toda semana, o autoconhecimento, fazer terapia, fazer meditação, alguma coisa que nos leve para dentro, né? Para que a gente possa se conhecer mesmo e nos aceitar e enxergar os traumas, né? Para eles serem tratados e a nossa vida ficar mais equilibrada. Meninas, vocês têm mais alguma coisa de dicas, que a gente está indo para o finalzinho do nosso vídeo de hoje? Olha, eu acho que uma grande dica para a gente é começar a aprender a se desapegar, quem tem um padrão de desapego forte, é uma coisa muito simples. Aquilo que a gente sempre brinca, né? Vai lá e tira o velho da sua vida para entrar o novo. Então, começa arrumando seu guarda-roupa, tira aquelas roupas que não servem mais, olha o seu coisa de bijuteria, aquelas bijuterias que você nunca mais usa, doa. Faz, olha ao teu redor coisas que não estão te fazendo bem, saia delas. Ah, estou num grupo, aquele grupo bem. Vai lá e sai, vai para outro, vai buscar outro. Então, esses pequenos passos do dia a dia nos ensinam a mais tarde fazer o desapego de coisas mais necessárias, daquilo que está empacando a minha vida, daquilo que está me machucando, daquilo que não me dá a independência de que eu preciso. Então, esse primeiro passo, assim, para quem tem dificuldade, é fazer isso. Os acumuladores, como a Carol diz, são pessoas altamente apegadas, pessoas tristes, tanto que a casa deles, as coisas ficam todas jogadas, ficam a bambu, é só a necessidade de ter por uma segurança. Ah, vou usar, ou isso eu vou precisar, ou isso eu vou querer. É o medo da perda. Era só essa dica que eu queria deixar. E só voltando para essa dica, energeticamente pensando, os acumuladores, por exemplo, fica essa energia parada, né? Não flui as coisas, porque vai guardando, 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 e como a Carol comentou, mas as coisas também ficam ali paradas, energia, e vai travando, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, que a minha vida parece que não anda, mas está ali, estagnado, né? A gente fica guardando, 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 e aquilo trava, né? Aquela energia fica mesmo, ela deixa de fluir. Então é muito importante a gente saber olhar para isso, né? E se conhecer, e se aceitar. Ter coragem, principalmente, de olhar. Sim. Sim, exato. É muito difícil. Essa coragem é que vai fazer com que a gente se movimente, né? Porque, na verdade, a única coisa que a gente tem certeza na vida é a impermanência. Tudo muda o tempo todo. Então, a gente tem que estar no fluxo do universo. Porque se a gente ficar parado, estagnado, aquela água parada apodrece, né? Então, nossa energia tem que estar em movimento. Tudo, a gente tem que aprender a se fluir. Então, para algumas pessoas, isso é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Precisa só ser trabalhado, a pessoa aceitar que ela precisa buscar uma mudança na vida dela, de alguma forma, e fazer aos pouquinhos, como a Valéria falou. Se você quiser dar um passo muito grande, a sua perna não vai dar conta de esticar até lá. Pode até fazer uma distensão muscular. Então, tem que ser passinhos, né, pequenininhos, onde a pessoa dá conta de fazer, mas com consciência daquilo que você está buscando. Né? E a gente só consegue fazer isso, muitas vezes, com ajuda profissional, porque, às vezes, o apego é enorme e a pessoa não consegue dar esses passinhos sozinha. Então, ela precisa de um profissional que a ajude nesse caminhar do desapego, né? Para equilibrar, como a Valéria falou, né? Não tão apegado, nem totalmente desapegado. E também, só mais uma coisinha, não se sinta culpado com isso, né? Porque às vezes a pessoa, daí vem mais um apego, né? Porque, ai meu Deus, eu sou apegado, vem essa novo, né? Então, esse fluxo precisa até tirar essa culpa, né? De eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer, não, procura ajuda, né? Porque a vida tem que fluir, tem que continuar, e com uma ajuda tudo fica muito mais fácil, né?
Acrescentando ao que tu falou, Cíntia, que eu falo para todos os clientes daqui, eu falo, gente, não se culpe. Você assim se constituiu, assim e está tudo bem. Só o que você precisa fazer é olhar, é entender. Sou assim. No momento em que eu entendo como eu sou, eu começo a fazer as mudanças naturalmente, as necessárias e as que eu quero fazer, as que vão me fazer bem. Então, assim, não existe culpas. A culpa já é um outro processo muito complicado. Então, saiam da culpa. É assim, existe uma razão, vamos em busca dessa razão para que você se entenda sem culpas. Você é perfeito do jeitinho que é. Acertos, como diz a nossa mentora, com todas as suas dores, horrores e amores. Então, é só olhar. É olhar para os seus horrores. As dores e os amores a gente costuma olhar. Os horrores é que a gente tem medo de olhar. Não precisa ter medo. O que é um horror, o que é um filme de terror, pode se transformar num filme de amor. Vai depender do que você vai fazer do com passo essas... que a gente dá, exatamente. Então, pessoal, hoje era isso que a gente queria trazer para vocês. Espero que a gente tenha conseguido clarear um pouquinho, que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, divulguem, indiquem o nosso canal. E, mais uma vez, acionem lá o sininho, se inscrevam, que a gente está toda semana aqui e o intuito é ajudar cada vez mais vocês. Então, mais uma vez, Carol, obrigada. Valéria, muito obrigada. E a gente se vê, então, no próximo semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, meninas. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.